Muito bom dia para você que acompanha as nossas redes sociais, Facebook, também YouTube da nossa Rádio Rio Mar. Nós estamos neste mês de maio, mês dedicado às mães, e hoje nós vamos conversar com mulheres que passaram por uma perda muito grande, seja gestacional, seja também neonatal, até mesmo infantil. Então a gente vai conversar um pouco mais com essas mulheres e conhecer um pouco mais da história delas. Eu vou conversar primeiro aqui com a Carol Loureiro, que é inclusive fundadora do Instituto Amor Nosso. Também está aqui com a sua parceira, que é a psicóloga que faz todo o acompanhamento. Carol, primeiro eu queria que você explicasse para a gente como é que nasceu essa ideia de criar um instituto para ajudar essas mães. Olá, Yolanda. É um prazer estar falando com vocês, com a Rádio Rio Mar. Né? Então, assim, eu sou casada há 18 anos com o Aldenor. Né? E durante esse período de matrimônio, a gente passou por 5 perdas na gestação. E eu jamais imaginei que enfrentaria, né, essa dor tão cedo. E eu descobri em 2015 que eu tinha diabetes e trombofilia. Né? Então eu tive um acompanhamento multidisciplinar e em 2016 eu consegui engravidar novamente. Durante o parto do meu filho, ele sofreu uma quebra no bracinho, o úmero direito dele foi quebrado. E ele precisou do suporte da UTI. Né? E lá permaneceu por 19 dias. Né? Veio a óbito realmente em função de uma insuficiência hepática. E naquele momento eu perdi o chão, né? Eu achei assim, não tenho estrutura, não consigo sozinha, né? Então eu decidi entregar todas as minhas dores a Deus, né? E falei, Senhor, eu não consigo. E aí me fornece, Senhor, uma ferramenta, né? Para que eu possa seguir. E aí Deus me revelou através de um sonho, né? Um nome. E o nome chamava-se Instituto Amor Nosso. E lá nesse sonho ele dizia, para você conseguir prosseguir, você precisa acolher, ser colo e abrigo para outras pessoas que estejam passando por esse sofrimento. E só depois eu consegui entender que o significado de Instituto Amor Nosso é exatamente Ian, que é o nome do meu filho. Né? Então, a partir dali, eu recebi de Deus esse propósito, essa missão. E comecei mesmo, meio sem querer, a compartilhar aquilo que eu trazia no coração, né, com outras mães através das redes sociais. E elas se reconheceram nas minhas falas. E dali eu decidi fazer uma roda de conversa e convidar, né, as mães. E, para minha surpresa, no dia 15 de outubro de 2017, a gente iniciou uma roda de conversa com muitas mães e foi uma bênção, né? E a partir dali começou, né, presencialmente, as atividades do Instituto Amor Nosso. Isso já foi ali em outubrozinho, no finalzinho. Dali já em 2018 é quando chega a Michelle ao Instituto Amor Nosso para agregar o nosso trabalho. E como é que essas mães chegam até vocês, né? Eu imagino que realmente com um sofrimento muito grande, como é que é esse acolhimento? Então, quando a mãe realmente passa por esse processo da perda, tudo que ela quer é encontrar uma resposta. O porquê que aconteceu, como foi, a mãe acredita que ela não vai dar conta, que ela não vai conseguir. E aí o que ela busca? A primeira coisa que a pessoa vai é no Google. Ela quer saber quando vai passar a dor, ela quer se informar sobre tudo, sobre esse processo, como é, quanto tempo leva o luto. E ali elas vão até as redes sociais. E aí nas primeiras buscas, quando elas escrevem perdi um filho, perda gestacional, mãe de anjo, aí geralmente elas nos encontram. Aí elas vão através da gente, ou do Facebook ou do Instagram. Elas entram em contrato via direct, de mensagem, e falam, né? Contam as suas histórias, dizem que precisam desse acolhimento, de estar próxima a outras mães que passaram pela perda, para se sentir pertencente a um grupo, para não ter a sensação de estou sozinha, só eu passo por isso, né? Então elas chegam pra gente através das redes sociais, na maioria das vezes. Vou conversar aqui também com a Michela Aguiar, que é a profissional, a psicóloga, né, que também ajuda. Michela, você também passou por essas dores, sabe exatamente o que essas mães enfrentam, né? Como é lidar ali no dia a dia com essas mães? Bom dia, Yolanda, bom dia a todos. Justamente pelo processo de empatia, né? Cada vez mais a gente se aproxima
E quando a gente vivencia isso, muitas pessoas da nossa equipe, algumas não vivenciaram, mas ainda assim tem a empatia. E as mães, elas se sentem muito mais acolhidas quando chegam num processo como um setting terapêutico para trabalhar o seu processo de elaboração de luto, que é respeitado de uma forma muito humana, muito empática, muito sensível, né, a esta dor, seja ela gestacional, seja neonatal. Aqui o trabalho que a gente faz é de reconhecer esse filho, independente da idade ou do tempo que ele esteve com a sua mãe, seja no ventre, seja no colo, seja no leito de uma UTI, seja num sonho inicial ali de uma gestação de 1 mês e meio, né? Então, a gente trabalha para conscientizar de que é uma gestação, existe um filho, existe uma mãe, existe uma família, existe uma criança dentro desse processo e existe um cuidado com o amor dessa dor que ela tanto vivencia. Agora, Michela, você falou um ponto muito importante, que é realmente de reconhecer, né, que essa mulher é uma mãe, apesar dessa perda gestacional, né? Como é que vocês trabalham isso com elas? A própria psicologia, esse ano, ela faz 60 anos, e na caminhada dessa ciência, há pouco mais de 5, 10 anos, é que a gente começa a reconhecer a própria psicologia puerperal e perinatal. Então, a gente trabalha de uma forma sem fugir a questão técnica e ética da nossa profissão e ainda assim acolhendo e humanizando. Então, trazendo todas as situações referentes ao processo, desde o planejamento familiar, desde a reorganização desse papel familiar, desse filho anjo, que já não está mais entre a gente, ou não está no ventre, do bebê arco-íris, um filho arco-íris que vem após. A gente trabalha o preparo emocional de muitas mães para planejar uma possível gestação, de algumas mães com a ideia de se há necessidade, desejo ou não de adoção. Trabalha com aquelas mães que não pensam na adoção e está tudo bem não pensar. Muitas das vezes se sentem culpadas por alguns processos, não querer adotar. E está tudo bem não querer. A gente vai trabalhar todo esse processo de forma muito humana e muito ética. Você falou sobre o anjo e o arco-íris, né? O bebê anjo e o bebê arco-íris. Eu queria que você explicasse pra gente. Tem gente que ainda não sabe o que significa, né? Sim, são termos muito novos, né? O bebê anjo é todo e qualquer bebê que é perdido durante a perda gestacional ou neonatal, né? Então, aquela criança que a gente perde. E o bebê arco-íris é aquela criança que vem após uma perda. Qual é a ideia do arco-íris, do bebê arco-íris? Quando a gente teve ali na história bíblica, na passagem bíblica, né? Noé, qual é a primeira imagem que a gente tem que revela a vida, que a gente lembra? A gente tem a visão de um arco-íris. Então, o arco-íris ele traz. Eu costumo ir além, né? Eu sempre digo, ao final do arco-íris tem um pote de ouro, que é uma preciosidade. Então, o bebê arco-íris ele traz essa ideia. É por isso que nós utilizamos esse termo dentro da perda gestacional, do neonatal, da sensibilização e conscientização. Agora, Michela, você que já passou por essa situação, sabe exatamente o que é essa dor, qual a orientação para as mães que ainda não encontraram ali um apoio, que estão enfrentando essa dificuldade? Permissão. É o primeiro ponto. Eu mesma, como profissional, me afastei um pouco do consultório, faço meu processo de psicoterapia, porque todos nós temos que fazer, e foi no processo da psicoterapia. E na minha crença religiosa, eu sou muito católica, na minha crença religiosa eu busquei essa força a Deus, na minha família, falar, quebrando esse tabu, né? E se permitir, a maior palavra é permissão. Porque às vezes a gente tem medo e acha que quanto mais vai falar, mais vai estar cutucando a dor. E ao contrário, quanto mais a gente fala, mais você coloca para fora, mais você torna notória e real o teu sofrimento. As pessoas reconhecem e você se sente acolhida. Quando você se sente acolhida, você ressignifica a dor em amor. Agora, Carol, né, tem aí essa missão tão grande de acolher essas mães. E eu também queria tocar num ponto dos pais, né? Os homens. Como é que eles são acolhidos também nesse grupo? Porque passam por essa dor também. Sim. A gente, majoritariamente, tem realmente um público feminino, né? Das pessoas que nos acompanham nas redes sociais, 98% são de mulheres. Mas existem aqueles 2% que são os homens, né? Que realmente se sentem tocados e desejam esse espaço de fala. Então, a gente, dentro do Instituto, a gente sempre tenta trabalhar a comunicação para os pais, né? Validando e reconhecendo a dor dos pais também, né?
Então, eles acontecem da mesma forma. Eles chegam para a gente através das redes sociais e nas nossas ações a gente tenta realmente deixar eles muito visíveis e livres, né, para esse local de fala, de reconhecer realmente, né, os sentimentos deles. Inclusive, no ano passado, a gente teve uma experiência, a gente fez uma ação online convidando pais de todo o Brasil para participar. Eles deveriam enviar uma foto para a gente de camisetinha preta de braços cruzados. E na imagem, no card, vinham identificado as perdas, né? Um anjo, dois anjos, um anjo, né, no céu, né, e um filho na terra, enfim. A gente pensou assim no começo, né? A gente vai usar o meu esposo, o Aldenor, como modelo, né? Porque possivelmente os pais não vão querer participar. E para nossa surpresa foi uma... Assim, a nossa direct não parava de chegar foto, era o WhatsApp, era... Enfim, foi muito especial ver, né? Eles tendo esse local de fala realmente reconhecido, né? Então foi muito importante para a gente. Ainda é muito sutil essa chegada, eles curtem, comentam, compartilham sobre dores, eles querem esse espaço. Para a mulher já é muito difícil falar, abordar sobre perda, o tema morte, luto, ainda é muito tabu, existe uma inabilidade muito grande de se falar, né, sobre esse tema para as mulheres. Aí agora você ainda mais, né, com todo um preconceito que existe em relação aos homens, né, falar sobre isso. Mas eles chegam realmente através das redes sociais, a gente tem percebido esse movimento muito grande, né, de busca mesmo, de resgate desse espaço, de ser reconhecido também como pais, né. Então eles chegam para a gente através das redes sociais. Eu acho que hoje essa ferramenta, ela é o pilar do nosso trabalho, porque sem elas eles não conseguiriam nos acessar. Agora, para finalizar, né, nosso tempo é um pouco curto, queria que você divulgasse, né, o trabalho de vocês, a página, contato, como é que as pessoas podem fazer para falar com vocês. Tá ótimo. Gente, a gente está no Instagram e no Facebook através do @Instituto Amor Nosso. A gente tem um trabalho sério, né, robusto. Desde 2017 a gente vem realizando esse trabalho de acolhimento a pais, mães e até famílias que passaram por esse processo de perdas, né? Então a gente tem projetos lindíssimos, né, que é a nossa caminhada de sensibilização e conscientização da perda gestacional neonatal infantil, né, que ela é uma ação pioneira no Brasil, onde a gente se reúne, os familiares, a gente leva balões, a gente solta balões nas cores branca, rosa e azul, em memória desses filhos que partiram cedo demais. Nossa, a gente tem projeto de relatos, que é um espaço onde a gente cede um espaço de fala para que os pais e mães possam contar as suas histórias, possam enviar as fotos de gravidez, né, ou dos filhos, né, para realmente validar a existência dessas crianças. Então, a gente tem trabalhos de exposições fotográficas, a gente reúne as mães, a gente realiza ensaios fotográficos que posteriormente são transformadas em exposições. Inclusive, ano passado a gente teve uma exposição, a Memórias que Falam de Amor. A gente passou por vários centros culturais. A gente abriu dentro da Câmara Municipal de Manaus, a gente esteve no Centro Cultural Povos da Amazônia, a gente esteve no Centro Cultural Palácio Rio Negro e, recentemente, agora no mês de março, fazendo uma alusão também ao mês da mulher, a gente esteve no Pavilhão Universal, com o apoio da Prefeitura. Então, a gente é muito grata ao espaço também que a Secretaria de Cultura tem nos ofertado. Vai sair aí também para o Dia das Mães agora, dentro desse mês especial, uma outra exposição virtual que chama Mães de Anjo, da dor, à união e ao amor que fortalece. Então, é esse o sentimento que a gente tem, né? A gente trabalha, a gente reflete sobre a morte, sobre a dor, mas, sobretudo, ao amor, né, que é o amor que nos move, né? A gente sempre comenta assim com a Michela, com a nossa equipe, que a gente às vezes não pode abraçar o mundo, mas a gente pode fazer pequenas coisas com todo o amor nosso, com todo o amor que a gente tem no coração, porque esse é o vínculo perfeito, é o amor. Agora, Michela, também gostaria que você deixasse sua mensagem, né, como profissional, como mãe também, como essa mulher que acolhe as dores também e o amor que você tem por esse trabalho. É um amor que realmente já nasceu antes de eu perceber. Ao final da faculdade, meu TCC, né, há mais de 10 anos atrás, foi sobre atendimento humanizado dentro da maternidade. E eu jamais imaginei que um dia isso se tornaria meu trabalho. Então, como profissional, como ser humano, como mãe, como tia de anjo, como, enfim, como mulher,
né? Eu só tenho a dizer gratidão, sim, inclusive pela perda. Aprendi a trocar a palavra dor por amor, e aí ressignificando é um dia de cada vez. A gente não precisa se cobrar para que se dê respostas dentro do tempo que o outro quer, isso dentro do nosso, de maneira saudável, né? Então, a permissão, a mensagem que eu deixo é que se permitam, se precisarem do nosso apoio psicológico, existe uma parceria, né, tanto das atividades que são realizadas junto com o Instituto, quanto o próprio Instituto IMA, que é o @ima.psi, onde a gente realiza os trabalhos de atendimento psicológico, todo pautado, né, de forma muito ética. Sempre eu friso muito isso, porque alguns profissionais ainda acham que a gente fica cutucando as feridas demais, e não é. Existe todo um trabalho. Então, eu não trabalho com senso comum. Eu tenho a formação em psicologia puerperal, perinatal. Desde 2009 eu faço as atualizações anuais em tanatologia, que é o estudo do processo da morte e do morrer. Então, a gente trabalha o processo de elaboração de luto todo de uma maneira muito significativa. Então, a mensagem que se passa é essa. Permita-se, viva a dor, não tenha medo de falar, né? Vamos quebrar esse tabu com os pais, com os avós, com os tios, as mães, porque a gente centraliza muito nas mães, que a dor é muito intensa, mas às vezes um pai, ele está ali também segurando a barra para dar colo, né? Então é acolher e se acolher. Muito obrigada, a gente agradece essas duas mulheres que são um exemplo realmente e que demonstraram que o amor é maior do que qualquer perda, né? E que estão a cada dia superando realmente. Para você que está nos acompanhando, eu peço que você deixe a sua mensagem, siga elas lá no Instagram e qualquer dúvida entre em contato também com a página da nossa Rádio Rio Mar, que a gente dá todos os detalhes para você. Bom dia.